Livro de Salmos, Salmos de número 78, vai nos dizer assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. Ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumas e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito. No campo de Zoã, dividiu o mar, os fez passar por ele, fez com que as águas passassem como no montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rio. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e a água correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas do céu, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tiveram dado, aleluias, porquanto não creram em Deus, nem confiaram. Tiveram mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas do céu, e fizeram chover sobre eles o maná para comerem, e lhe tivesse dado do trigo do céu,
Cada um comeu o pão dos poderosos. Eles lhe mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe satisfez o desejo. Não refriaram o seu apetite, ainda lhes estavam a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e os ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus. Duvidaram do Senhor, do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu-lhe também ao pulgão e a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicomorros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e aos corriscos os seus rebanhos. Atirou para o meio dela, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividiu suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel.
Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com a sua imagem de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Amém, queridos? Glória seja dado o nome do eterno Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nessa manhã, antes de compartilhar essa palavra, louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão chegando aí. Amém? Compartilhe essa live aí, para que nós venhamos alcançar, tá? No nome do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida da mãe Ione, do pastor Daniel, pastor José Meneghelli, pastora Cirlei, diácono Niverton, filhão nosso na fé, a Telza, a diaconisa, a irmã Suzana, amém? E a missionária Simone Barbosa. Que Deus venha abençoar a sua vida. Compartilhe essa live aí. Deixa eu abaixar um pouquinho o fundo aqui, para nós podermos estar glorificando, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo nesse momento, querido. Amém? Nós louvamos a Deus nessa manhã por esse salmo. Esse salmo, querido, é um salmo longo. Você viu que a leitura ela é demorada. São 72 estrofes ou 72 parágrafos ou versículo, como queira. Este é nada mais, nada menos do que um dos hinários nacionais de Israel. Israel, quando se reunia após a saída ali do Egito, os seus músicos ali, os seus cantores, adoravam o Senhor, querido, com este salmo, que declara a grandeza, declara a formosura e declara, querido, também, como o salmista Asaf diz aqui, a salvação que Deus concedeu a Israel. Vai falar, querido, de um período a qual o povo de Deus estava
escravizado. O povo de Deus, se você, salvaguarde, eu não esteja errado, abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, nos primeiros capítulos ali, você vai observar que José agora morre. José agora, o grande governador do Egito, descansa no Senhor agora, sobre uma promessa de quando aquele povo saísse dali, que não deixasse os seus restos mortais para trás, mas que levasse os restos mortais dele para a terra que Deus havia prometido a Abraão em promessa. E nós sabemos que tudo estava dentro do controle do Senhor, porque quando Deus chama Abraão para fazer-lhe promessa, diz que multiplicaria sua descendência, mas que esse povo seria levado cativo, eles entrariam livres, mas seriam escravizados. Quando você vê o primeiro capítulo de Êxodo, você vai ver que as pessoas ali, amados, agora foi se levantando faraó pós faraó, rei pós reino, e ali então o faraó que estava agora diante do Egito não conheceu as obras de José, não lembrava e não conheceu quem era José. E então aquele faraó, o novo líder, olha para o povo de Deus, os judeus, e começa a perturbar, a afligir dentro dele, e diz: olha, esse povo é muito grande, esse povo é numeroso, para que um dia eles não se atrevam a se levantar contra nós ou se unam contra os nossos adversários, nós temos que fazer alguma coisa para conter o crescimento dessas pessoas. Temos que fazer algo para conter o crescimento. Vou repetir pela terceira vez. Temos que fazer algo para conter o crescimento desse povo. Pega aí já essa palavra para o seu coração. Sabe por que tudo tem estado difícil? Sabe por que parece que as coisas não rompem na sua vida? É porque se levantou um faraó para tentar deter o teu crescimento, para tentar te parar. Então, se nessa manhã você deu crédito a esse faraó e tem parado, eu quero te dizer, não é propósito de Deus que você pare. Eu quero te dizer que quem vai prevalecer sobre a sua vida não é o desejo de faraó, mas desejo de Deus que toma a sua vida pelas suas mãos. Por mais que o desejo de faraó era conter o povo, ele não conseguiu conter o crescimento. Ei, você está sendo perseguido, caluniado, afligido, porque o seu crescimento incomoda o adversário da sua vida. Mas nessa manhã lembra de uma coisa: quem fez promessa para você não dorme, quem fez promessa para você não falha, quem fez promessa para você ainda continua tendo todo o poder e todo o domínio nas suas mãos. Ei, ele é contigo, ele é mais alto, mais excelente do que esse faraó que tenta deter o teu crescimento. Recebe essa palavra, querido, que eu libero sobre a sua vida nessa manhã. Faraó não vai deter o seu crescimento. Faraó não vai te parar. Faraó tenta parar com vários instrumentos e não consegue. E por último ele tenta as parteiras. Ei, parteira vai se levantar para ser ajudadora da sua vida. Parteira é a mulher que ajudava as pessoas a gerar filho. Ei, se prepara, que o maior parteiro está chegando nessa manhã na sua vida. Não entendi, pastor, mas em isso fala parteiro, o senhor está falando parteiro? Eu estou falando do Espírito Santo. Ele é o gerador de vida, é ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, é ele que vai fazer gerar vida em você e você se converter desse mau caminho, porque há um crescimento de Deus para a tua história e faraó não pode parar esse crescimento. O povo continuou crescendo, querido, mas escravo. E de que você tem sido escravo? O que tem escravizado a sua fé, a sua vida? Então o Salmo 78, ele vai dizer dos grandes feitos do Senhor no Egito. E estudando um pouco sobre esse Salmo, eu vou perceber que Deus, ele faz escolhas e depois ele termina
ele tira a escolha que ele fez por Efraim e agora coloca a escolha sobre a tribo de Judá, a qual deriva o grande rei Davi. Então, nós observamos, amados, nós percebemos que o povo de Deus estava ali cativo, mas os olhos do Senhor estavam fintos nele. Nessa manhã, os olhos do Senhor é sobre a sua vida, é sobre os seus. Nessa manhã o Senhor te pega e já está com a sua causa em suas mãos. E então aquele povo vê todos os milagres. E olha, o salmista Asaf, ele segue dizendo que a salvação que Deus concedeu a Israel, mas também fala da rebelião desse povo, que viu tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas. E a única coisa que Deus pede é aquilo que o louvorista começa o salmo: escutai a minha lei. E diz aqui, povo meu, escutai a minha lei, povo meu. Os vossos ouvidos, as palavras da minha boca. Ei, para e comece a escutar e a meditar nesse pão vivo, que toda manhã se renova, que toda manhã te diz: tu és mais do que vencedor ou vencedora no meu Filho Jesus Cristo. E ele segue dizendo: abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. E aí o salmista vai declarar, não numa ordem cronológica, ele mistura os fatos, mas esse é um hino, como eu disse, um dos hinos nacionais de Israel, que expressa a grandeza e tudo que Deus fez por aquele povo no Egito e por onde eles passaram depois que saíram do Egito. O texto vai nos dizer nessa manhã que o Senhor toma aquele povo com mão forte. Só que Deus precisava fazer e conhecer aquele povo e ver o que tinha verdadeiramente no coração daquele povo. E a Bíblia vai nos dizer que Deus agora tira o povo do Egito com as pragas ali, com os sinais miraculosos, grandiosos, a qual os nossos pais antepassados viram a olhos nus, viram a infestação de gafanhotos, viram vários sinais e nem assim deram crédito à palavra do Senhor. Irmãos, eu vejo muitas pessoas alarmadas, primeiro com o Covid, depois a nuvem de gafanhoto, depois agora no Rio Grande do Sul, aqui dentro do Brasil, um grande tornado, e várias coisas. O pastor Josimar, ele numerou no Face dele, se não me falha a memória, no Face mesmo, inúmeras tragédias que têm acontecido nesses dias. Grandes sinais têm acontecido mostrando que a volta de Cristo está se aproximando e, no entanto, o temor do povo está distante do Senhor. O temor do povo está longe de acreditar na vinda do Senhor. Eles continuam pecando, eles continuam tentando, aleluias, eles continuam tentando Deus nos seus pecados, continuam virando as costas para Deus, e Ele está dizendo: olha, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez, porque Ele estabeleceu
um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. Ordenou aos nossos pais que os quisessem conhecer aos seus filhos, para que as gerações vindouras a soubessem. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde. Quando Deus tira aquele povo, querido, do Egito, com mão forte, poderosa, a água se transformando em sangue, mais à frente nós vamos ver isso. O salmista vai expressar isso, Asaf vai colocar isso. Mas quando Deus olha para aquele povo, falou: eu preciso saber o que está no coração desse povo. E a Bíblia diz que Deus levou aquele povo para o deserto. Não foi o diabo que levou aquele povo para o deserto. Por isso que eu digo que nem todo deserto na sua vida é o diabo. Deus está sondando o seu coração, porque Deus falou: vou levar Moisés para o deserto, que eu vou tentar esse povo. Eu quero saber verdadeiramente o que está dentro do coração desse povo. Querido, aquele povo que viu grandes milagres, os pais que viram grandes feitos desse povo, como diz o salmista Asaf, que assistiram a olhos nus, que viram com os olhos que a terra comeu, porque comeu. Ali no deserto eles morreram porque foram incrédulos, foram rebeldes, tentaram, rapidamente esqueceram da grandeza do Senhor. Mediante o deserto eles esqueceram dos grandes feitos do Senhor. Ei! Deus está falando contigo nessa manhã. Para de ser murmurador, para de esquecer tão fácil do Senhor, para de esquecer da grandeza com a mão forte que Deus tem te resgatado nessa manhã. Ele ainda continua sendo Deus. Esse deserto é para ele conhecer o seu coração. E quando Deus sondou o coração daquele povo, viu que ele ainda estava no Egito. Um povo livre por Deus, mas escravo dos seus desejos, escravos da sua alma, escravos das suas vontades, escravo dos seus prazeres. Um povo livre por Deus, mas que se fazia escravo da perdição. Escravos por ensinamentos que não é da palavra do Senhor. Dogmas feitos por mão de homens. Desejos de comer as iguarias do Egito. Cuidado, amado, que o deserto ele só te proporciona duas coisas: ser aprovado por Deus e entrar na terra, ou ser sepultado nesse deserto. A escolha sempre vai ser nossa. E ele segue dizendo no verso 5, aleluias, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Lembra de onde ele te tirou? Ele estabeleceu um testemunho na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Aí diz aqui o verso 6, para que a geração vindoura a soubesse. Esse testemunho, os grandes feitos do Senhor na sua vida, é para que você propague a grandeza do seu Deus. Verso de número 7, para que pusessem em Deus a sua esperança. Para de colocar esperança em coisas, em pessoas, em circunstâncias, em pepinos, em cebolas do Egito. Para de desejar as coisas do mundo. Para de querer estar na casa de Deus ao domingo e no decorrer da semana se prostituir com o mundo. As trevas, ela não tem como andar com a luz. Elas não andam junto, porque aonde chega a luz, a treva tem que dissipar. E aí ele segue dizendo no verso 8,
e não fossem como seus pais, geração rebelde, geração que não regeu o seu coração. Reger aqui na conotação de guardar o seu coração na lei do preceito do Senhor, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Meu Deus do céu! Não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei. Recusaram andar na sua lei. Querido, você pode imaginar, você todo bem armado, armadura, arco, espada, escudo, capacete, couraça, sapato, caneleira, como preza um bom soldado, e na hora da batalha você virar as costas, porque você esqueceu do conserto que fez com Deus, e hoje se encontra afastado do caminho do Senhor. Você está perdendo essa batalha porque você não guardou o conserto que você fez com Deus no seu coração. Você não regeu o seu coração dentro da palavra do Senhor. Como diz o salmista: Senhor, guardei, gravei essa palavra na tábua do meu coração para não pecar contra o Senhor. Aí ele segue dizendo, verso 12, maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. No campo de Zoar. Tudo indica, querido, alguns estudiosos afirmam que o povo do Egito são descendentes de Cã. Há uma conotação que defende isso. E aí, ele segue dizendo, dividiu o mar. Irmão, aqui agora vai entrar na série das grandezas de Deus quando ele tira aquele povo. A história você conhece, eu não vou me prender porque o salmo é muito grande. Ele abriu o mar, além das 10 pragas lá, e cada praga daquela tem uma representatividade. Deus humilhou os deuses de Faraó. Deus humilhou a Faraó, que era tido como um semideus, que era tido como um deus, e o seu filho um semideus. Cada praga daquela, eles tinham o Nilo como um grande deus. Deus mostrou que num simples toque de uma vara, a água ficou transformada em sangue. Se naquela época eles desejavam tomar um café, quando eles abriam essa garrafa e despejavam, saía sangue. Não só o rio, mas tudo que era água transformou-se em sangue. Praga da mosca, densas trevas, eles tinham medo das trevas, densas trevas. Animais morreram, pragas de gafanhotos, pulgões. E por último, a praga dos primogênitos, porque Deus resolve humilhar o seu adversário. Ei, quantas vezes Deus fez isso por você, mas você não regeu o seu coração na lei do Senhor e se encontra afastado hoje do caminho do Senhor? Volta, deixa o Espírito Santo fazer o que fez com Jeremias. Deixa ele trazer a sua memória, querido.
Deposita sua confiança novamente no Senhor. Levanta de onde você caiu. Lembra da grandeza e do conserto do Senhor. Se arrependa-se hoje. Deus está falando nesses dias à igreja do Senhor. Deus está anunciando a volta do seu filho. E até quando você vai ficar incrédulo? Até quando você vai ver os sinais de Deus e não ter, aleluias, a sensibilidade de reconhecer que você está vivendo uma vida errada? E se terminar o final da sua vida nessa situação, o seu caminho será de destruição, como foi desse povo que tentou o coração de Deus. Aí ele vai dizendo, olha, de dia os guiou com uma nuvem, e toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas. Querido, estou sentindo muita presença de Deus essa manhã. E eu quero liberar uma palavra que desceu agora para o seu coração. Tem penha sendo fendida nessa manhã por sua vida. Deus nessa manhã está fendendo rochas que tem tentado te parar. Mas Deus está dando um decreto a essas rochas. Vai começar a jorrar água de vida eterna sobre a sua família, sobre o seu lar amado. Se prepara para beber dessa água novamente. A água viva chega hoje em seu lar, em sua saúde. As pedras que estão servindo de tropeço, Deus está fendendo elas hoje. Deus está quebrando elas hoje. Elas vão começar a jorrar água para matar essa sede que você tem dele. Beba dele nessa manhã, querido. Volta a reconhecer o Senhor como o Senhor da sua vida. Volta, amado. Volta, querido. E deu-lhes de beber como de um grande abismo. Fez sair fontes da rocha. Tem uma fonte, querido, saindo ao seu encontro nessa manhã. E fez correr as águas como rio, e ainda prosseguiram em pecar contra o Senhor. Eles provocaram ao Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Para de satisfazer sua carne, amado. Deus pode te dar, é promessa dele, mas ele quer satisfazer o seu espírito nessa manhã. Para de inclinar para os desejos da sua carne. Para de inclinar para os desejos, as paixões da sua carne. Para de inclinar. Para de satisfazer o desejo da sua carne. Eles desejaram comer. E eles diziam, será que porventura duvidaram de Deus? Será que Deus pode fazer por nós uma mesa no deserto? Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, sonhamos ou queremos. Ele é Deus. Há uma mesa, querido, sendo preparado para você. Deus te chama para sentar à mesa, não para ficar como um cachorrinho debaixo dela comendo migalhas. Deus não quer te dar migalhas, Deus quer te dar uma terra que mana leite e mel. Para de tentar o Senhor teu Deus. Para de satisfazer a vontade da sua carne. Deus te chamou para viver em espírito. A tua carne milita contra a vontade de Deus. E se você ceder os encantos da tua carne, você vai perecer nesse deserto. Você vai, querido, morrer
nessa situação que te afasta do Senhor. Aleluias. Aleluias. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e a água correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pode, Ele pode, porque Ele já está te dando pão nessa manhã. Ele já está te dando pão vivo. Se alimenta desse pão. Levanta, come, bebe, porque a jornada ainda é muito grande. Peça a Deus força nessa manhã. E aí ele segue dizendo: olha, pelo que o Senhor os ouviu. Pelo que o Senhor os ouviu. Vou repetir, pelo que o Senhor os ouviu. Pelo que o Senhor os ouviu. Pelo que o Senhor os ouviu. Ei, eu sei que você já pensa que Deus não te ouve mais. Mas o Senhor está te ouvindo, sim. Ele está esperando só um posicionar da sua vida, querido. Ele te ouve. Ele segue aqui, olha. Pelo que o Senhor os ouviu. E aqui diz que Deus se indignou com eles, porque a afronta era muito grande. E acendeu um fogo contra Jacó. E o furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus. Até quando você vai permanecer nessa incredulidade? Nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas do céu, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhe tivesse dado trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos. Eles lhe mandou comida com abundância. Deus é Deus de abundância, querido. Cada um comeu o pão dos poderosos. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que fez chover. Eles não tiveram que ir no supermercado comprar, eles não tiveram que voltar, não, eles abriam a porta e estava lá a provisão de Deus. Eles abriram a porta, e o maná estava no quintal deles. No quintal deles, querido. Recebe essa palavra liberada nessa manhã. Ao abrir da porta, a provisão de Deus vai chegar ao seu encontro. Você não vai precisar ir de encontro a ela, ela vai vir em sua direção, porque a palavra do Senhor diz que a bênção correrá atrás de nós. Toma posse dessa palavra liberada. Ao abrir, a bênção vai chegar no seu quintal. Se prepara por esses dias, viver algo grande do Senhor na sua vida. Retroceda do seu mau caminho.
Deus conhece o seu endereço. Deus conhece o seu endereço. Deus conhece o seu endereço. Vou repetir, Deus conhece o seu endereço, o seu bairro, a cor da sua casa, o tamanho dos cômodos dela, e é aí que Ele vai fazer chegar. Olha o que diz: então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. O desejo foi satisfeito, querido. O desejo foi satisfeito. Qual é o seu desejo nessa manhã? Qual é o desejo da sua vida nessa manhã? Qual é o desejo? Se prepara, toma posse dessa palavra. Deus está satisfazendo o desejo do seu coração. E aí ele segue dizendo: olha, não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava comida na boca. Ainda lhe estava comida na boca. Então Deus fez toda essa grandeza, querido, na vida do seu povo. Ele ainda continua mesmo. E aí, caminhando para o fim, amado, aí caminhando para o fim, o Senhor, no verso 45, lhes mandou, aí vai falar das pragas do Egito, e aí eles vai lá no verso de número 64, os seus sacerdotes caíram à espada e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram e pô-los em perpétuo desprezo. Ei, já entendeu o que Deus está te falando nessa manhã? Ele está se despertando nessa manhã ao seu favor. Ele está se levantando em sua direção. Como diz o pastor Marco Feliciano, sai da frente, Satanás. Que Deus está se levantando, Ele está se despertando nessa manhã. E então o Senhor se despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários, que fugiram, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Ei, aquele que achou que era poderoso, aquele que tem te humilhado, aquele que tem dito que é o tal, que é a tal, deixa eu te dizer, Deus vai rejeitar, e Deus vai pegar aquele que ninguém vê, aquele que ninguém dá nada por ele, aquele, querido, que todo mundo maneta a cabeça dizendo não presta, não vale nada, não tem nenhum propósito. Ei, Deus acha a nossa vida nessa manhã, Deus acha os pequenos da terra, Deus abate o soberbo e levanta o pequeno nessa manhã para mostrar que Ele é Deus. Ei, se prepara, Efraim está sendo rejeitado agora. Efraim, que se sentia poderosa, que se sentia grande, agora Deus está rejeitando. Ei, Judá, Deus está te levantando. Ei, tribo pequena, Deus está te levantando, e o reino será eternamente, de geração em geração. Deus está te tomando pela mão, Judá, nessa manhã. Deus está tomando você, a sua
casa, sua família, o seu lar nessa manhã. Ei, você não vai precisar mudar de endereço, você não vai precisar mudar de rua. Aonde tentaram te humilhar, é que Deus vai te despertar do sono nessa manhã e vai levantar em sua direção, e os teus inimigos retrocederão, e tu, Judá, terá um reino perpétuo diante do Senhor. Abacharacalavassore-calamanaia. Recalabassubidicantaramanaia. Olha o que diz assim: além disso, rejeitou a tenda de José. Oh Deus, aleluias. Além disso, ele rejeitou as tendas de José. Aleluias. Verso de número 68. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava. Ei, amado do Senhor, você pode dar um glória a Deus por isso? A quem ele amava. Você é amado por Deus. Você não é qualquer pessoa, você é amado por Deus. Você é guardado por Ele. Você é protegido, você mora no coração de Deus. A batida do coração de Deus são todas para você. E aí diz assim: também elegeu Davi, seu servo. Ei, Davizinho, Deus te elegeu. Sarabada. Goste Faraó ou não, goste esse líder ou não, Deus te elegeu. Ponto final. Levante quem quiser levantar, Deus te elegeu. Ponto final. Deus te elegeu. Acabou. Aí olha o que ele consegue dizer: olha, Deus elegeu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. E aí ele segue dizendo: olha, e após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Rakalava charabada calabas. Os israelitas esperavam um rei como Davi, mas o nosso rei, querido, ele veio simples, na figura de servo. O nosso rei, ele veio como um lavador de pé, porque ele não veio libertar você da escravidão humana, ele veio te libertar da escravidão das trevas. E olha o que Asaf termina dizendo: assim os apacentou. Deixa Deus, deixa Jesus te apacentar. Deixa o filho de Davi, como diz o cego Bartimeu: ei, filho de Davi, tem misericórdia e compaixão de mim. O filho de Davi, Yeshua Mashiach, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer te apacentar nessa manhã.
Ele quer te guiar para veredas da justiça. Ele quer te levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Entra no aprisco do Senhor Jesus. Adentra este aprisco nessa manhã. Volte para o Senhor. Ele não quer que esse deserto sirva de sepultura para você, mas de aprendizado, de crescimento, de relacionamento, de se posturar no Senhor. E assim os apacentou segundo a integridade do seu coração. E assim Deus quer te apacentar. E assim Jesus quer te apacentar nessa manhã. Ei, Ele quer te apacentar pela grandeza do coração dele que palpita pela sua vida nessa manhã. E os guiou com a perícia das suas mãos. Oh Deus, é muito forte. E os guiou. Ele quer te guiar nessa manhã. Ele quer te guiar nessa manhã, querido. Deixa Ele te guiar. Você que pode, feche teus olhos agora. Feche teus olhos. Quero colocar um hino aqui, mas eu quero que você agora olhe para dentro de você. Eles tentaram a Deus. Eles tentaram com os desejos da carne. A sua carne milita contra o seu espírito. A sua alma milita contra o espírito. Então nessa manhã, você não precisa mudar de endereço. Você só precisa manter em retidão com o Senhor. Porque foi só isso. Quando Deus procurou um justo na terra, Ele achou a tribo de Judá. Na tribo de Judá Ele estabeleceu o seu reino eternamente. Ao te sondar nessa manhã, o que Deus vai encontrar? Então sonde você, escute esse louvor. Aleluias. Aleluias. Rabadacalavashoremanaya. Recalavasobedecalasaio. Escute. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. Meu Deus. E agora seu amanhã parece incerto. Aleluias. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Oh, meu Deus, tem misericórdia, compaixão de nós, Senhor. Deu errado. Tem misericórdia, compaixão de nós, Senhor. Sabia onde o peixe estava. Tem misericórdia, compaixão de nós, meu Deus. Você sempre Deus, o Senhor está irado de nós. Lembra da tua misericórdia, Deus, nessa ira. nada conseguiu pegar. Oh, Deus. Rabadacalavashoremanaya. Na beira do mar. Ei, está acontecendo algo. Rabadacalavas. E quer seu barco emprestado. Criada sobe de cantoro de quente acalasaio de rebandarábia. Rasubi de quente cou de quente acalabadube de calavas. Meu Deus. Aleluias. Rebadacalavashorebadaia. Estava tudo dando errado para aquele povo no deserto. Os 10 espias fez o coração do povo desfalecer. Ei! Parecia que estava tudo acabado.
Mas ainda existem os remanescentes do Senhor que diz: vamos subir, vamos possuir, porque Deus vai ser conosco. Ei, Josué, ei, Caleb, se levanta, diga o que Deus tem colocado nos seus lábios, doa quem doer queire, gostar ou não. Fale o que Deus, a confiança que você tem no seu Deus, expressa isso nessa manhã, porque depois do culto tu vai ver Deus mudar a tua história. É Deus. Sim. Verdade, Senhor. Aleluia. Ouve aí, querido. Depois do culto de Josué e Caleb, eles possuíram as terras que Deus havia prometido. Aos 85 anos de idade, Caleb pede a posse por herança dele e diz: a minha força é como há 45 anos atrás, o meu vigor é o mesmo, dai-me a minha porção por herança. Ei! Raço de calabaço, rabada calaçaio de candarébia. Deus visita a irmã Elizabeth Rodrigues nessa manhã, o Paulo, Senhor. Pai, a irmã Reni ali no seu trabalho, meu Deus querido. Visita, ó Deus querido, Fernando Rodrigues, Aparecida, meu Pai amado, Nazaré. Visita, Senhor, a Ione nesse momento, o Daniel Soares, pastor Meneghelli, meu Deus querido, a pastora Sirlei. Visita o Niverton nessa manhã, dá resposta às orações do teu filho, a Telza, a Suzane Torres, Senhor. Visita, Senhor, a Simone Barbosa. Visita, Senhor, a Maria Luzia, a Tânia, Senhor. Ó Deus amado, visita, meu Deus querido, a Silvana, ali, meu Deus querido, ó Pai amado, na cidade, ó Deus querido, ó Pai amado, a qual ela reside. Visita o Valdeir, cura ele, ó Pai amado, meu Deus querido, que nessa manhã, que o Senhor traga resposta ao coração do pastor Joalisson, meu Deus querido, que o Senhor traga graça, Deus, que o Senhor retribua ao presbítero Cláudio toda a felicitação que ele tem ministrado à minha vida nessa manhã, Senhor. Pai, que ele venha colher as promessas do Senhor. O Leandro Oliveira, visita ele com a tua graça, com a tua unção, Senhor. Oh, Deus amado, o Eduardo Moreira, Deus, visita o teu povo nessa manhã. Faça nascer água dessa rocha, esmiúça a penha, Deus, que haja uma nuvem da tua glória, e que haja, Deus, o aquecer do fogo da tua glória. Deus, visita minha irmã Lília nessa manhã, o meu cunhado, meu sobrinho, meu irmão Leandro, ó Pai querido, a Patrícia, o Benjamin, a Rafaela, a Lívia, Senhor. Deus, ser com o teu povo, ser com a tua igreja nessa manhã. Escute, querido, e nesse momento eu quero orar com você com esse hino de fundo. Ele é maior. O nome do hino é Tu És Maior. Ele é maior. Escute Deus falando com você nessa manhã. Ei Israel, escute. Ei Judá. Aleluias. Rabadacalabás. Os olhos dele estão em ti, ele não pode deixar de te ver. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã você está conosco. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra tem valia ainda, ela se cumpre a cada dia e tem demonstrado isso. Deus, eu quero abençoar esses lares que me ouvem agora. Senhor, se o Senhor está nessa palavra, papaizinho, por favor, visite este lar, surpreenda essas vidas essa manhã. Levanta esse Judá, meu Deus. Levanta esse Davi, meu Pai. E faça aliança perpétua com ele e com ela. Cuida desse esposo, dessa esposa, desse filho, dessa filha. Cuida desse lar, meu Deus.
Em o nome do Senhor, Pai, eu ministro a bênção, eu ministro a vitória, Pai. Em nome de Jesus, receba, querida, a tua vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O Deus da tua vida te visita nessa manhã. Você que quer, querido, reouvir esses hinos, amém? Depois do culto, Samuel Mariano, tu és maior. Joy Vasconcelo, baixa aí para você estar ouvindo. Nós estamos chegando ao fim dessa programação, desse café com pão. Amanhã nós voltamos no horário normal, às 9h30 da manhã, tá bom? E você que está nessa live compartilhada, nos adicione aí no Facebook, Leonardo Malaquias Tavares. Você que quer ser um mantenedor dessa obra, me chama aí, tá? No Messenger, que eu te passo o número da conta. Amanhã nós voltaremos no mesmo horário, glorificando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Vamos ficando por aqui. Um beijo do gordo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz no nome do Senhor Jesus Cristo.